Respira. Fala galerinha, beleza? Bom, meu nome é Luiz Lança e eu tô voltando aqui com esse quadro no canal chamado Nômades pelo Mundo, que é um quadro onde eu vou trazer pessoas incríveis para falar um pouquinho sobre a vida na estrada. E hoje eu tô aqui com ele, flamenguista, sommelier de falafel e jornalista de profissão, Bernardo Coimbra. Satisfação, meu caro. Primeiro, incríveis. Obrigado pelo incrível. E obrigado pelo sommelier de falafel. Mas é isso. Obrigado pelo convite. É uma satisfação tremenda estar aqui contigo hoje. Bom, primeiro de tudo, eu quero entender da onde surgiu essa ideia sua de virar nômade. Cara, vamos lá. Na verdade, eu era meio que nômade em São Paulo já, bicho. Porque assim, eu trabalho por conta, trabalho de casa já desde 2023. Eu sou copywriter, né? Como, caso você não tenha percebido ainda. Eu sou copywriter, trabalho com marketing digital já há 6 anos. E, cara, eu larguei meu emprego físico em 2023 para poder abrir minha agência. E desde 2023 eu tenho trabalhado de casa. Só que aí, de 2024 para diante, eu comecei um grupo de amigos do marketing digital, da turma de growth, etc. E esse pessoal tem o hábito de combinar de trabalhar junto. É meio que o rolê de adulto, né? Não é, vamos tomar uma cerveja, vamos trabalhar junto? Então, algumas pessoas tinham um WeWork, que ia fazer assinatura de coworks, a gente marcava e se encontrava num coworking. Então, 1 ou 2 vezes por semana, a gente ia para Pinheiros, a gente ia para o Shopping Vila Lobos, para o Shopping JK, para um WeWork e trabalhava todo mundo junto. E aí foi quando eu comecei a sacar, cara, eu trabalho de qualquer canto. Eu boto meu notebook na mochila e trabalho de rigorosamente de qualquer canto. E eu gostei dessa liberdade, é uma coisa fascinante, uma coisa que só quem vive sabe o que é. Tem, lógico, a questão de se trabalhar por conta, a questão do dinheiro não ser garantido, a pressão toda, mas essa liberdade é genial. E aí, em 2025, ano passado, né, tive uma situação lá, eu dividi apartamento com um amigo, aconteceu uma situação, eu falei, cara, não quero mais ficar aqui. E comecei a ver a possibilidade em São Paulo, até que eu falei, cara, por que não fora do Brasil? Não tem nada que me segura aqui, não sou casado, não tenho filho, não tenho casa, não tenho nada. Posso trabalhar de qualquer lugar. Falei, cara, por que não sair daqui? E aí eu comecei a pensar, né, pensar sobre isso e tal. Comecei com o meu sócio, e na época ele tinha acabado de terminar um namoro. Eu falei com ele, cara, vamos trabalhar da Europa? Vamos fazer uma copy house, a gente trabalha com copyright junto, né? Fazer uma copy house na Europa muito louca. Começou a planejar viagem e tal, tal, tal. E aí nesse processo acabamos pensando na Bulgária, né? Porque eu conhecia, né? Tenho uma ligação com a Bulgária, com a minha espiritualidade e tudo. Eu conheci a Bulgária, aí eu ouvi falar de Bansko, que é um hub nômade, né? Que é onde a gente está hoje. Cara, a gente veio para Bansko e eu me apaixonei em absoluto pela cidade e desde então me apaixonei pela vida nômade. Meu sócio já voltou pro Brasil, agora 1º de dezembro, e agora a gente está aqui no começo de fevereiro, já estou aqui já nessa jornada há quase 7 meses. É um começo, tem um motivo, né, pra você Sim. ter começado isso, e é legal que você escolheu logo a Bulgária. E aí eu quero entender qual que é essa ligação sua que você tem com a Bulgária. O meu mestre espiritual, eu faço parte de uma espiritualidade muito pouco conhecida no Brasil. Ela tem um certo nome na França, mas no Brasil é muito pouco conhecida, que é da Fraternidade Branca Universal, né? Eu tenho um mestre espiritual búlgaro, chamado mestre Omran Mikhail Ivanov, que por acaso não é muito conhecido na Bulgária, porque ele é discípulo de um mestre que aí sim é muito conhecido na Bulgária, que é o mestre Peter Deneuve, Benza, do ONU. Ele é bem conhecido, vou fazer um paralelo muito tosco, tá? Mas é mais ou menos que nem no Brasil todo mundo ouviu falar de Chico Xavier. Aqui todo mundo ouviu falar de Peter Deneuve. Todo mundo conhece, conheço, tal, tal, tal. Aquele pessoal que dança nas montanhas de Hila, não sei o quê. Então, mas eu sou discípulo dele, do mestre Omran. E a minha família segue essa religião, vamos chamar assim, essa espiritualidade, desde 86. Eu nasci dentro dela e já morei 9 meses num centro ligado a essa espiritualidade no Canadá. E, entre outras coisas, a principal ligação é com a música, porque o mestre Peter Deneuve compunha várias músicas e a gente cantava em coral, fazia parte de uma liturgia, todo o café da manhã tinha um momento de coral e a gente cantava músicas em búlgaro. Então, um pouco do búlgaro que eu sei de escutar, de falar as palavras e tal, vem das músicas que eu cantava. Então, eu tenho essa ligação com a Bulgária. E isso tem algo a ver com você ser pescetariano? Total, pescatariano, sim. Pescetariano, Sim. pescetariano. No Brasil quase não tem isso, mas pescatariano é o vegetariano que come peixe. Ovo-lacto vegetariano que come peixe. Eu falo que eu sou vegetariano para facilitar, mas eu sou pescatariano, você falou certo. Sim, um dos princípios fundamentais da espiritualidade é o vegetarianismo que pode comer peixe. Tem a ver com a evolução espiritual dos animais, o momento evolutivo do peixe e tal. Focando um pouco no pescetarianismo aí, como que é para você viajar
pela Europa, pelos Balcãs, assim, né? Balcãs é essa região que a gente está aqui do leste europeu, que engloba ali Macedônia, Sérvia, Albânia, Bulgária, etc. Como é pra você viajar nessa parte do mundo onde as pessoas comem carne pra caralho, sendo pescetariano? Você sentiu alguma dificuldade nisso? Você sente ainda ou você consegue suprir as vitaminas que você precisa ali? Tem esses suplementos nessa região do mundo? Como que é isso? Primeiro, não me incomoda a carne, não me incomoda pessoas comendo carne, porque eu nasci, então para mim é parte do processo. Eu entendo como uma parte do processo que a humanidade eventualmente vai passar, então me incomoda zero ter pessoas comendo carne perto de mim, ver carne. Eu sou o vegetariano mais animado de churrasco que você vai conhecer, eu tô sempre lá perto da churrasqueira, ajudando, acendendo fogo, servindo bebida, dá um ponto parágrafo. Para mim, pessoalmente, é complicado porque tem muito pouca opção vegetariana nessa região, né? Aqui na Península, em geral, tem muito pouca opção vegetariana. Aqui na Bulgária um pouco mais, então tem muito... A brincadeira do falafel tem a ver com isso, porque aqui na Europa, em geral, a comida de rua é o kebab, é o doner, que é aquele tornado de carne. O Luiz, eu acho que vai botar a imagem na tela pra gente, aquele tornado de carne que a pessoa vai lá cortando e tal, e muitos lugares da Europa, especialmente a Alemanha e aqui na Bulgária também, tem a versão de falafel. Então, umas bolotas de falafel, para quem não sabe, é grão de bico, é uma massa de grão de bico frito. Caralho, é grão de bico? É grão de bico. Eu achei que fosse tofu, mano. Não, é massa de grão de bico frito. Ah. Então, eles botam dentro do pão, né, que eles fazem o doner, que é um pão sírio, com salada, com molho e tal, e batata frita, e pô, é maravilhoso. Mas na Macedônia não tem. Macedônia não tinha falafel na Macedônia? Dificílimo de achar. Eu fui num lugar só que tinha. Então, lá, por exemplo, era um problema. Peixe... a gente está na península, então, por exemplo, na Albânia é mais comum, na Macedônia nem tanto, mas por outro lado o peixe era barato no mercado, aqui na Bulgária já é mais caro. Então não é fácil para quem é vegetariano barra pescatariano, você se vira. E com relação à suplementação de nutrientes, etc., eu tenho uma vantagem que, como eu nasci pescatariano, eu nunca comi carne. Eu comi por acidente no Brasil algumas vezes, é impossível não comer. Para mim é muito fácil. Então, para mim é natural. Queijo, ovo, leite, peixe, eu sei como lidar com isso muito bem. Eu sei que para quem está se tornando vegetariano é mais difícil, mas para mim é natural. Então, quanto a isso, não tem problema. E você comprou suplemento aqui na Bulgária, nas Sim. farmácias e tal. Você achou muita diferença no valor, no preço disso do Brasil com o valor aqui da Europa? Depois que você converter e paga os IOF e tal, você achou diferença ou a mesma coisa? Cara, eu acho mais barato, dependendo do suplemento. Na Macedônia é mais caro, mas aqui na Bulgária eu acho mais barato. Eu comprei um polivitamínico, foi reforçado, o complexo B, paguei 10 euros, 13 euros, dá uns 70 reais mais ou menos. Eu achei um preço bem ok, para um suplemento de 30 dias. E eu comprei citicolina também, que é um suplemento para poder melhorar a acuidade, o quão afiada está a tua cabeça, acaba com brain fog e tal. Eu paguei 8 euros também. Eu não lembro de ter visto no Brasil, esse eu confesso que realmente eu não lembro, mas esse eu paguei 8 euros, então dá uns 50 e tantos reais, 60 reais mais ou menos. Que você veio para a Europa com o seu amigo e começou a vida nômade com o seu amigo. Por que você escolheu a Europa, por exemplo, que está um pouco mais longe e digamos que é um pouco mais superfaturada do que a América do Sul? Você não gosta da América do Sul? Você decidiu escolher a Europa por um motivo específico? Como é que foi essa escolha? Da onde começar? Segurança. 100% segurança. 100% segurança. Eu sou um cara... Para mim é muito claro que o maior problema do Brasil hoje é segurança. Você não pode ter educação, saúde, entretenimento, nada se você não está vivo. E o Brasil, durante muitos anos, foi o país que mais matou no mundo, mais do que a guerra na Síria. Então, e a América do Sul inteira, como um todo, a América Latina é muito insegura. Eles têm problemas graves de segurança, de cartel, etc. Então, a Europa, pela segurança, e por incrível que pareça, os Balcãs são mais seguros do que a Europa Central, sob esse ponto de vista. Aqui não é tão comum a gente ver a galera falando de pickpocket, por exemplo. Não é comum, pelo menos em Bansko. Porra, Bansko é um vilarejo na montanha, não tem condição nenhuma disso aqui ser perigoso. Mas, por exemplo, porra, você vai andar aí no centro de Paris, você vai andar no centro de Madrid, por exemplo, já não é igual aqui. Você não se sente tão seguro. Eu senti a Macedônia também me senti bastante confortável lá. Sim. Foi um pouco diferente, porque os lugares que eu passei por lá, por exemplo, foram a capital, né, Skopje, e também foi o lago. Como é que chama o lago? Ohrid. Ohrid. Eu não sei pronunciar essa porra. Lá eu me senti também muito seguro, até mesmo muito mais, porque, caramba, não tinha quase ninguém lá, na época que a gente foi. Inverno. Inclusive a gente estava junto lá. E eu concordo. O leste europeu, esse pedacinho aqui, Macedônia,
E Bulgária eu me sinto muito seguro. Boa, você comentou que você hoje em dia trabalha com copyright, mas eu sei que você foi formado, né, no jornalismo ali, e ao mesmo tempo você tem um e-commerce. Como é que foi o preparo de você ser um empreendedor que você teoricamente não tem uma renda fixa, de você sair para essa vida nômade? Como é que foi esse... Você se preparou financeiramente antes? Você só se jogou e vamos que vamos? Como é que foi isso? Cara, eu gosto de falar que foi na base do vamos lá, porra. Honestamente. Mas sim, eu sou jornalista de formação, não conta pra ninguém. Formei no Mackenzie, mas nunca consegui exercer porque eu formei em 2015, no meio da crise, né? Que foi pré-impeachment da Dilma, o Brasil tava uma merda, né? Não que eu esteja muito melhor, mas enfim, tava ruim, o jornalismo já estava ruim, piorou depois. Não consegui trabalhar na área, acabei entrando depois em eventos, né? Trabalhando com live marketing, fazendo evento para B3, Itaú, Boticário, Natura, evento Volkswagen, evento grande pra caramba. E depois fui para o terceiro setor, aí eu fui para o marketing imobiliário, depois para o marketing digital. E aí eu já tinha minha carteira de clientes, eu trabalhei em house em alguns lugares, trabalhei com psicologia analítica, trabalhei com educação para o mercado imobiliário, trabalhei com plataforma de automação, trabalhei com umas coisas assim, fui juntando minha carteira de clientes, e nesse ínterim eu comecei um e-commerce, né, em paralelo, como você falou, eu tenho uma loja de dropshipping. E, cara, as coisas começaram a acontecer, começaram a dar certo, e quando eu vi, eu falei simplesmente, cara, dá para ir. Porque tem uma coisa principal que as pessoas não entendem muito da vida nômade, que a gente pensa muito que vai viajar, né? Então, uma pessoa que tem um emprego formal, vai tirar férias, vai viajar. Então, eu vou juntar dinheiro para, nesses 30 dias, manter minha conta de água, luz, telefone, as compras de casa, pagar o seguro de saúde, e vou gastar, sei lá, 2 mil euros para viajar. Sim. E aí, evidentemente, é mais caro. Só que no meu caso, no nosso caso, a gente vive no lugar. Então, eu não pago aluguel no Brasil, eu não pago plano de saúde no Brasil, eu não faço compras no Brasil, meu celular é a única coisa que eu tenho, que é uma conta do Brasil. Então, todo o meu gasto está centralizado aqui. Então, eu consigo viver com o que eu ganho aqui, num outro padrão, que eu considero hoje a minha qualidade de vida muito superior à qualidade de vida que eu tinha no Brasil, até porque, cara, eu faço tudo a pé aqui, é tudo, um lugar maravilhoso, o ar é ótimo, eu não tenho, mesmo pagando em euro na Bulgária desde janeiro, compensa muito, que é outra coisa. Mas, resumidamente assim, quando você larga tudo, e eu mandei tudo para casa dos meus pais, né, todos os meus móveis, as poucas coisas que eu tinha, um computador de mesa, mandei para lá, bota uma mochila, uma bolsa, uma mala e se manda, seus gastos são os gastos diários, são de dia a dia, os gastos mensais que você vai ter. Então, o aluguel eu pago um pouquinho mais do que eu pagava no Brasil, mas não tem água, luz, internet, não pago nada disso. Já está tudo incluso dentro do aluguel. E normalmente nos lugares que eu estou, isso já está tudo incluso no aluguel. Então, esse é o tipo de coisa financeira que você só começa a realizar, só começa a entender depois que você faz o processo. Boa. Isso é um negócio que muita gente deixa de começar porque não tem um planejamento prévio, né? Já conheci pessoas que se jogaram mesmo e vamos que vamos. Eu fui esse caso. Tinha um dinheiro guardado até, mas não o suficiente para caso aconteça alguma coisa. Tem pessoas que se planejam anos e anos, né? Vendem tudo para lá e para cá, para depois começar essa vida nômade. Então a gente vê aqui, por exemplo, 2 casos já diferentes, né? Vocês estão conhecendo aqui o caso do Bernardo agora e futuramente eu vou comentar sobre o meu. Mas, isso não é impeditivo. Porque o que o mais difícil aqui é você ter a coragem e o pontapé de começar. Então você aí tá indo muito bem, pelo que eu conheço, pelo que a gente já viajou junto aí. E interessante saber disso. Bom, você comentou um negócio bem interessante que eu fiquei curioso sobre dropshipping. Já ouvi falar um pouco sobre dropshipping. Queria que você comentasse o que é esse dropshipping, como funciona isso daí e o que exatamente você vende aí, né, na internet e tal. Para a galera aí saber também que dropshipping tem um e-commerce e também é possível fazer dinheiro viajando, não só vender curso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Dropshipping é intermediação de negócio. Na verdade, eu tenho uma loja, mas eu não tenho estoque físico. Eu faço a intermediação entre os fornecedores da China e os compradores no Brasil e eu faço a promoção dos produtos. Então, eu faço propaganda no Google, propaganda no Meta, faço social media, faço atendimento ao cliente, faço a logística reversa, etc. E aí, então, que pode ser de diversos nichos, no meu caso é um nicho voltado para tecnologia na área de estética e saúde,
Então, eu faço a promoção desses produtos, a gente faz a entrega, eu sou sócio com meu primo desse negócio, a gente faz todo o processo, dá todo o suporte para a pessoa, se precisar fazer alguma coisa, a gente faz a logística reversa, enfim, a gente faz tudo em português, todo o procedimento a gente faz para garantir que o produto chegue na casa da pessoa, que funcione, que a pessoa consiga usar, etc. Legal saber sobre isso do dropshipping, sobre que isso é possível, né? Você ter a possibilidade de ter um e-commerce, você ter uma loja, vender produtos, e você não precisa ter um estoque e muito menos estar presente num lugar para fazer isso. Tudo acontece online, de forma remota e rápido e eficiente. Exatamente. Eu tô aqui na Bulgária e meu primo está na Rússia. Aí, ó. E ainda que a Rússia tem N sanções agora por conta da guerra que tá rolando aí. Dado isso, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre dinheiro. Acho que a galera, todo mundo fica curioso para saber sobre dinheiro. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu custo de vida mensal, assim, mais ou menos. Não quero saber quanto você ganha, isso é muito pessoal, eu também não gosto de falar, mas quanto que você gasta mensal, assim, com moradia? Isso inclui todos os gastos, comida e, não sei, lazer, por exemplo. Cara, com relação a isso, acho que é importante falar para quem está acompanhando e está pensando nessa vida nômade, que é importante você saber jogar o jogo. Você, evidentemente, se você for ser nômade digital em Paris, você vai ter um custo de vida, você ser nômade digital no interior da Bulgária, no interior da Macedônia, você vai ter outro. Eu sou um cara que gosta de ter meu canto. Não gosto de morar em hostel, não gosto de dividir quarto, essas coisas. Eu faço isso por um período delimitado, mas eu gosto de ter meu canto. Então, por exemplo, lá na Macedônia eu tinha um apartamento, que eu ficava lá no lago, lá em Ohrid, que eu pagava 400 euros por mês, né? Que aí dá uns 2.600 reais, mais ou menos. E as compras de mercado, etc., o preço é muito mais barato que no Brasil, em geral. Vou dar um exemplo de algumas coisas aqui. Uma Coca 2 litros lá é R$ 7,90, no Brasil acho que está 11,12. Uma lata de atum no Brasil está 11,12, lá está 3,90. O pão, um pãozão de meio quilo, lá está a R$ 7 reais mais ou menos, 5, 7 reais, dependendo do pão. Então, o mercado, em regra, na Macedônia é mais barato. Aqui na Bulgária a gente está em euro, então é um pouco mais caro. Mas você comendo em casa, cozinhando, aqui a batata é muito barato. Para quem come, a carne de porco é muito barata. Para mim, peixe enlatado vale muito a pena. O pão é muito barato, o queijo tem algumas promoções. Então você consegue achar bons queijos por 7 euros o quilo, que dá uns 42 reais, que é mais barato do que queijo no Brasil. A mussarela em algumas padarias está chegando a custar 70, 80 reais o quilo, quando eu saí do Brasil ano passado. O pão aqui também é bem barato. Para dar um rolê, por exemplo, para lazer, eu não sou o cara de ficar saindo todo dia, não tenho coceira de ficar fazendo coisa todo dia. Então, eu guardo minhas energias para poder sair bem uma vez por semana. Então, aí a gente está falando de cerveja a 4 euros. Aí sim, é caro se você comparar com o Brasil, uma cerveja a 4 euros. Mas eu não vou sair todo dia para poder tomar cerveja a 4 euros. E no frigir dos ovos, você sai, pega um Uber em São Paulo, pede cerveja, pede uma coisinha para comer, não sei o que, pega o Uber de volta, você vai gastar mais ou menos o que você gasta aqui. Aqui você gasta uns 200 reais a saída em São Paulo, aqui também você vai gastar uns 200 reais. Ou menos. Sim. Eu fiz a conta, eu estava gastando, apesar da cerveja aqui ser mais cara que em São Paulo, eu estava gastando menos aqui do que eu gastava em São Paulo. Primeiro que eu faço tudo a pé, e tenho um pouco menos despesas, e que no frigir dos ovos, às vezes que eu saio aqui, eu acabo gastando menos do que eu gastava em São Paulo. Então, assim, em geral, meu custo de vida ou está muito parecido ou está até mais barato do que São Paulo. Mas também sem luxo, o cara vivendo na boa. Hoje eu estou pagando 320 euros num quarto, numa pensão, então eu tenho uma suíte, tenho um quartozinho com um banheiro, com uma mesa, com uma super internet, a cozinha compartilhada e, cara, pra mim tá ótimo. Então eu fico lá no meu quarto, trabalhando, eu vou dar uma caminhada pela cidade, vou comer um negócio, não sei o quê, é bem tranquilo. Então, assim, em regra, você gasta muito menos como nômade do que as pessoas imaginam. Sim. Em regra é isso. E agora falando um pouco, você comentou sobre casa, né, sobre valor de aluguel, etc. Você começou a viajar com o seu amigo, então creio eu que os gastos são divididos em dois, nesse caso de casa, por exemplo, ou sei lá, se você come alguma coisa, você divide o mercado, não sei. Como é que foi para você viajar como nômade, começar a viajar como nômade com um amigo, e agora que você está solo, né, você está viajando sozinho? Tanto na parte econômica quanto na parte de estar com alguém. Vamos lá, tem uma coisa importante sobre moradia que funciona da mesma maneira no Brasil. O piso é muito alto. Então, para você pegar alguma coisa mínima que seja, essa coisa tem um valor que começa muito alto. Então, por exemplo, aqui eu acho que eu conseguiria, procurando muito, talvez um apartamentinho com tudo pago, 450, 500 euros, aqui em Bansko. Um apartamento de um quarto, um estúdiozinho, alguma coisa assim. Ano passado, quando eu estava com meu sócio, a gente pegou R$ 4.200, deu
Como é que agora eu tô ruim de conta, mas deu uns 700 euros, mais ou menos. 700, 650 euros. Então, um apartamento de 2 quartos, bem localizado, perto lá da parte alta da cidade, que é aqui perto, que é onde o pessoal esquia, que é um pouco mais valorizado. Então, perceba a diferença, não é tão grande. Então, eu pagaria 500 o mínimo, mas eu paguei 650, 700 com ele, para ter um apartamento de 2 quartos, com uma cozinha, com uma salinha bacana, com uma varandinha. Então, esse é um problema. É um problema, não, uma questão, né, que você precisa lidar. Então, você tem que quebrar essa barreira desse piso alto para poder ficar bem. Sobre mesmo viajando junto, né? Mesmo viajando junto. Quando você divide em 2 ali, tem que ficar no budget ali que você escolheu gastar, né? Exatamente. Mas no frigir dos ovos, eu acabei gastando o que eu gastava hoje, mais ou menos R$2.000, 320 euros. Aí junta os dois, dá 640 euros, dá mais ou menos um apartamento de 2 quartos. Só que a qualidade, pô, é um apartamento só para você, é diferente. Compra no mercado também, divide, mas acaba dando mais ou menos a mesma coisa, porque você consome sozinho, então você consome em 2, divide por 2, não escala tanto, entendeu? Então é mais ou menos a mesma coisa. A questão da companhia é uma coisa que você vai lidando, né? Então você acaba se acostumando. Uma coisa é você ter lá sempre um amigo todo dia, que você vai trabalhar junto, tomar cerveja juntos, dar os rolês juntos, etc. Eu e o Vitor, a gente tem a gente gosta mais ou menos de fazer as mesmas coisas, então a gente estava sempre junto dando os rolês. Quando eu fiquei sozinho em dezembro, você tem aquele choque inicial, aquela primeira semana, fala, cara, eu tô sozinho, e agora fudeu, tipo, caralho. E aí depois você vai se acostumando, e cara, depois você tem que trabalhar, tem que fazer suas coisas, então a coisa você acaba levando normalmente, mas sim, a solidão bate no começo, depois você leva. Eu, por exemplo, eu já comecei viajando sozinho e eu sigo viajando sozinho. Já tem 7 anos aí que eu tô nessa vida. Já viajei com um amigo, poucas as vezes, mas foi algo, por exemplo, uma semana no máximo, um fim de semana, e agora que eu tô começando uma vida nômade assim junto no relacionamento, não sei como é que vai ser, por isso que eu até perguntei para ter uma noção ali, como que seria em relação aos gastos, em relação à companhia em si, porque, pô, querendo ou não, você vai ver agora que você está começando a viajar sozinho, a gente deixa de ser solitário, né, e passa a abraçar a solitude, né? Então a gente aprende a ficar sozinho, a gente aprende a se amar sozinho, a fazer as coisas sozinhos. Isso é muito bom, cara, porque a gente se torna independente emocionalmente de qualquer pessoa e de tudo. Total. A gente começa a deixar um pouco de lado o sentimento, o apego nas coisas e nas pessoas, assim. É meio até triste falar isso, sabe? Mas é uma coisa que vai acontecer, é a vida. Então, por exemplo, o Bernardo, ele tá aqui em Bansko, eu também tô em Bansko. A gente já tava junto aqui ano passado, né? A gente se encontrou aqui ano passado. Em Skopje também, na Macedônia, no lago lá em Ohrid, na Macedônia. E agora estamos aqui de novo. Então, a gente se encontra e reencontra o tempo inteiro. Dá uma tristezinha assim quando a gente vai embora, tal. Pô, a gente tava, né? Foi a família que a gente escolheu estar ali junto. Mas quando a gente vai embora, a gente entende que vai embora e outro Bernardo vai aparecer na minha vida, digamos assim. Mas quando eu voltar a ter ele de novo, vai ser diferente, sabe? Então, é bem legal saber disso. Você vai criando uma pequena comunidade nômade no frigir dos ovos, né? Você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo os esquemas e tal. Um dos motivos que eu voltei para Bansko foi por causa disso. Aqui, mal ou bem, eu conheço algumas pessoas. De cruzar na rua, de encontrar no bar, de evento de co-work e tal. E, pô, quando eu voltei para cá na semana passada, várias pessoas me cumprimentaram. Encontrando, como é que você tá? O que você fez nos últimos meses? Isso aqui? Pô, é demais isso. E você vai vendo... Sua comunidade deixa de ser uma comunidade local e se torna uma comunidade mais global. Isso é muito fascinante. Cara, mudando de pato pra ganso aqui agora, eu queria saber se você sente que você começou tarde a ser nômade ou você começou no momento exato da sua vida ou se você nunca pensou nisso e primeira vez que alguém te pergunta isso. Cara, eu nunca pensei em ser nômade. Começa por aí a coisa. Eu acho que eu comecei no momento certo porque eu respeito quem é e tenho até amigos que são mochileiros. Mas não suporto. Não dá. Esse negócio de ficar pingando, morando em hostel, trabalhando de voluntário, não é pra mim, não é meu tipo de personalidade. Então, como eu disse, tenho até amigos que são, mas não é pra mim, não me desce. Então, eu gosto muito da minha independência, gosto de ser meu canto, gosto de fazer minhas coisas, de ter meus horários, então, gosto de ter meu dinheiro. Então, eu comecei quando eu tinha independência financeira suficiente para poder, me sentir confortável de fazer o que eu preciso fazer. Então, eu acho que assim, para minha personalidade, foi o momento ideal ter começado quando eu já estou nesse patamar da minha carreira. E se você pudesse dar um conselho para quem está querendo começar a vida nômade agora, o que você falaria assim? Eu vou partir do princípio que essa pessoa trabalha remoto já, para poder facilitar a vida. Assim. É porque eu não tenho como dar conselho de uma coisa que eu não fiz, que é a questão do mochileiro.
World Packers, essa coisa, então não posso dar conselho com relação Deixa de a lado isso aí. deixa de lado. Mas vamos falar de vida nômade para um cara que trabalha remoto. A primeira coisa é se certificar que o seu trabalho te permite trabalhar assíncrono. O que é assíncrono? Significa trabalhar sem você precisar ter relacionamento com as pessoas diretamente ao longo do seu dia de trabalho. A gente está aqui na Bulgária 5 horas de diferença para o Brasil. Então, eu consigo juntar todas as minhas reuniões na parte da manhã do Brasil, que a pessoa acorda, começa a trabalhar 2 horas da tarde aqui, que é 9 da manhã no Brasil, então eu consigo fazer minhas reuniões a partir das 2 até as 7 da noite daqui da Bulgária. Então, eu trabalho de manhã na parte da produção e faço relacionamento na parte da tarde. E quando é tarde no Brasil, beijo, tchau, acabou meu expediente, aí o pessoal manda no WhatsApp e eu respondo no dia seguinte. Então, o primeiro ponto que eu falaria é certificar que você consegue se organizar de modo a juntar toda a sua parte de relacionamento profissional na parte da tarde e toda a parte de produção na parte da manhã. Esse é o primeiro ponto. É lógico que depois até a parte do planejamento financeiro, fazer uma boa pesquisa, entender os custos, entender o quanto você conseguiria ficar sozinho ou não, o quanto você é apegado a determinados rituais semanais ou rituais diários ou não. Eu vou te dar um exemplo meu, pessoal. Eu cantei no coral do Mackenzie durante 14 anos. Era toda terça e quinta, religiosamente eu estava lá, tirando o período da pandemia. Terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. Para mim é muito difícil abrir mão disso, mas eu entendo que é um momento da minha vida agora. Pode ser que o dia que eu voltar para São Paulo eu volte, talvez eu nem volte mais para São Paulo para morar, mas enfim, foi um momento da minha vida, esse momento eu consegui abrir mão disso. A pessoa se sente confortável abrindo mão, beleza, do futebol de quarta-feira à noite, tá ligado? E dos amigos. Tem pessoas que são muito apegadas àquele grupo de amigos e não conseguem se ver longe. Mas é o que eu falei, a gente adquire uma comunidade muito maior, uma comunidade global de amigos. Então acho que o principal é isso. Certificar de trabalhar assíncrono, certificar que fazer pesquisa para ver se o dinheiro dá, ir para os lugares certos, não se meter em capital, não se meter em lugar caro, saber lidar bem saber cozinhar em casa, saber fazer compra em mercado, porque acredite se quiser, tem muita gente que não sabe, saber olhar preço, saber comparar. Cara, eu acho que resumidamente é isso, parte de planejamento. A gente sempre abre mão de alguma coisa para ter outra. É a vida, a gente tem é assim que funciona. Vidas são escolhas. Do mesmo jeito que você abrir mão do coral, por exemplo, do futebol de quarta-feira, eu abri mão do skate, né? Eu cresci no mundo do skate e, porra, como é que eu vou carregar um skate comigo, né? Pra viajar de avião é muito mais caro, é um trambolho que você tá carregando ali. Já acabei comprando skate em vários países que eu passei, porque a vontade estava ali, tinha um skate park do caralho do meu lado de casa ali, eu tinha que fazer aquilo, sabe? É um negócio que me preenche, assim. Mas a gente acaba arrumando outros hobbies, né? Por exemplo, aqui em Bansko agora é inverno, é temporada de neve, então, porra, eu fui pra montanha fazer snowboarding, né? A gente se adapta. Você vai pro karaokê toda sexta-feira, que eu sei aqui em Bansko, então cantar lá, e se eu te pego. E por aí a próxima você vai cantar comigo, viu? Vou cantar. Você não me escapa. Vou cantar e a gente vai jogar aqui nesse canal aqui. Miserável. E é legal, né? Você saber como se adaptar também ao ambiente, né? É o que Darwin já dizia lá desde lá de trás, né? Mas boa, legal. E cara, tem uma curiosidade aqui. O Bernardo, toda vez que a gente conversa, toda a primeira fala do dia que ele manda ou no WhatsApp, ou ligação, ou pessoalmente, ele fala: bom dia, tudo na paz, tudo sereno? E eu queria saber de que caralho, de onde você tirou isso? Minha diretoria também. Minha diretoria também. Cara, vocês vão rir da minha cara agora, mas minha diretoria, meu diretor, eu gosto da fonte, né? Eu sou jornalista, eu gosto de ser honesto com quem me inspira. É de um cara, um jornalista esportivo chamado Rica Perrone, procurem ele aqui no YouTube. Ele é um cara que eu acompanho há 17 anos, já o trabalho dele, é um puta jornalista de São Paulo, entende muito de futebol, ele trata futebol do jeito que eu gosto, eu acompanho muito ele. E ele tem esse hábito de se direcionar assim, então meio como uma homenagem eu peguei esse hábito e tal, e virou meio que uma marca minha quando eu falo com meus amigos e tal. E tudo na paz, tudo sereno, eu juro que você vai rir muito da minha cara, mas era um canal de Tibia. Meu que Deus. O sujeito começava, pra quem não sabe, é um joguinho online, depois eu vou botar aqui umas fotinhas do jogo, tosco pra caramba, joguei anos da minha vida esse negócio. Trabalhei em site de Tibia, TibiaBR durante anos e tal, aliás, abração, Giovanni. Já dá pra saber a idade dele só por conta disso, mas vamos lá. Vamos lá, no final vocês vão saber. Tinha um canal de vídeo que acho que o cara chamava Nalu. E ele começava os vídeos falando: fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo sereno? Se eu te perguntasse qual a primeira música que vem na sua cabeça em dado momento, que música seria? My Way. A música da minha vida é My Way, do Frank Sinatra. Boa. Disparado. Não tenho nem ideia que música é essa. Mas vocês sabem. Aquela And now the end is near, and so I face my final curtain. E por que é a música da sua vida isso? Porque basicamente é uma música, por mais triste que possa parecer, mas é uma música de um cara que ele tá passando a vida dele a limpo, né?
e ele fala que fez todas as coisas do jeito dele. Eu ri, eu chorei, às vezes eu mordi mais do que eu podia mastigar, eu passei por tudo, mas no final das contas eu fiz do meu jeito, tudo valeu a pena porque eu fiz do meu jeito. Última perguntinha aqui antes de encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quais são os seus planos futuros na vida nômade. Se você pensa, por exemplo, já tem algum país em mente que você quer conhecer, alguma região do mundo, algum continente, se você pensa em voltar pro Brasil já por agora, ou se você pensa em continuar explorando o mundo, se você pensa em viajar um pouco mais devagar do que você já viaja, se você pensa em acelerar um pouco seus planos, como que tá essa maçaroca aí na sua cabeça? Cara, o plano é não ter planos, sendo muito honesto com você. Eu estou meio que vivendo um mês de cada vez dessa minha nova vida já. Não pretendo voltar para o Brasil por pelo menos 2 anos. Então, isso é um fato, assim, não quero, certamente não em ano de eleição, não vou voltar para o Brasil, para esse manicômio que está lá. Não existe a menor hipótese, de eu voltar para o Brasil esse ano. Eu quero ficar pelo menos 2 anos fora, estou muito feliz aqui, estou muito bem nos Balcãs, eu gosto muito da região, eu aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a lidar com o estilo do lugar, eu entendi como é que a coisa funciona, eu entendi que é uma Europa muito, muito raiz, muito honesta, os Balcãs são o que eles são e foda-se todo mundo, eles não ligam para o que os outros pensam, e isso é uma coisa que eu admiro neles, eles são muito verdadeiros sob esse ponto de vista, às vezes verdadeiros até demais, nós brasileiros não estamos acostumados. Então, meu plano é ficar por aqui, pelo menos por enquanto, né? Eu fico aqui na Bulgária pelo menos mais 1 mês e meio, talvez 2. E depois eu estou pensando, eu quero muito conhecer a Sérvia, eu estou de olho em Novi Sad para ir. Quero conhecer Montenegro, estou de olho em ir para Podgorica, que é a capital, ou ir para Budva e Kotor, que são no litoral, que são animais. Preciso voltar para Albânia para conhecer mais, porque eu passei só 10 dias lá em hostel, trabalhando muito, não consegui conhecer direito, mas eu pretendo ir para o litoral albanês lá no Adriático, ir para Durrë, ir para Sarandi, que é perto das ilhas gregas. Eventualmente para a Ásia, já estou em conversas preliminares com meu primo para a gente dar um pulo lá Tailândia, Malásia, Indonésia, conhecer um pouquinho do Sudeste Asiático, né? Vai ser bom para mim, pescatariano tem peixe pra dedéu lá, peixe frutos do mar pra dedéu. E aí a vida que me aguarde, vai que eu caso com uma búlgara aqui, vai que eu caso com uma russa, uma turca, sei lá o que vai acontecer. Eu estou rigorosamente com a vida em aberto. Minha vida sempre foi muito planejadinha, né? Eu sempre quis fazer as coisas muito certinhas, até ano passado. Aí chegou um momento que eu falei, foda-se, agora sou do mundo e do mundo. No mundo ficarei. Mas nesse estilo mais comedido, de viagem. Ficar 2 meses no lugar, ter uma casa, ter um canto, ter uma rotina, contar no meu horário, de repente pegar uma academia, tal, fazer coisa mais organizadinha. Eu gosto de viajar pelo menos 1 mês em cada canto para ficar de boa. Isso é uma outra coisa também que a gente acaba aprendendo, é não ter planos. Porque, por exemplo, quando a gente começa a viajar dessa forma, a gente conhece pessoas no caminho, a gente muda muito o nosso eu, a gente evolui muito, a gente amadurece de um jeito e é complicado você comprar uma passagem pensando daqui 3 meses, sendo que, você pode conhecer alguém aqui e a pessoa fala, cara, eu tô com um motorhome, sei lá, vamos pra Grécia passar um mês lá, viajar de motorhome. Vamos, se enfiar no meio e vai. Não tem como a gente planejar um negócio muito na frente, né? Então é legal saber que você tem os seus princípios, você tem o que você não abre mão, e fica muito mais fácil de você se adaptar ao resto, né? Vamos colocar assim, no meio da sua vida. Um detalhe legal que você falou dessa questão da adaptabilidade, que eu acho que é uma característica do Nômade. O nome dele precisa ser adaptável, precisa ser flexível. Vou contar uma história muito rápida do que aconteceu. Em dezembro do ano passado eu fui visitar minha irmã na Alemanha, passei 15 dias com ela, a gente passou o Natal e Ano Novo juntos, depois eu voltei para os Balcãs. E eu perdi o voo de ida de Skopje, na Macedônia, para Hamburgo, por causa de smog, que é aquela neblina com poluição, né? Smoke com fog deles. E tava muito feio, cara. Tava assim, você não conseguia chegar um quarteirão para frente em Skopje, tava muito feio. Então eu perdi um voo no dia, e eu só podia ir no dia seguinte, aí a Wizz pagou meu hotel, tudo certinho, mas eu só podia ir no dia seguinte e teria que ir para Berlim. E então eu cheguei em Berlim no dia seguinte, consegui pegar o voo, passou um pouquinho esse smog, eu consegui chegar em Berlim. Eu cheguei em Berlim, eu não tinha onde ficar e não tinha trem para poder ir para Bremen encontrar minha irmã. Questão da flexibilidade, que é importante se adquirir. Cara, aplicativo do Hostel World, fui lá, pesquisei qual é o hostel mais perto, com preço bacana daqui da estação central. Pô, é esse. Não, mas quanto tá o trem para Bremen? Tá R$800, não vou pegar o trem para Bremen hoje. Quanto tá amanhã? 300, vou pegar amanhã. Pô, e quanto tá o hostel? R$70. Pô, vou daqui até o hostel, quanto é que é? Pô, R$70, pô, fiz a reserva por aqui, botei minhas coisas, embalei minha janela, fui até o hostel. O cara do hostel falou, opa, tudo bem, você tem reserva? Eu falei, tenho. Você fez com essa reserva quanto? Há 5 minutos. 15 minutos atrás, deixa eu ver a reserva.
deu certo, fui lá dormir no dia seguinte, peguei o trem, fui, não sei o que, e até a hora de voltar depois em janeiro, eu não sabia se eu ia se eu ia dormir uma noite em Berlim para encontrar um amigo, se eu não ia para Hamburgo para encontrar um outro amigo. Então eu falei, pô, não, vou direto, cara, eu consegui um trem cedo, super barato, vou direto de Berlim aeroporto. Então, o nômade ele precisa adquirir essa flexibilidade que você falou. Mesmo que você tenha as coisas planejadinhas, como eu tinha essa viagem planejada já há um mês, cara, uma smog, uma névoa ferrada acabou com o hostel em Hamburgo, acabou com encontrar um amigo meu, com a passagem, acabou com tudo. Então, é importante o nômade adquirir exatamente essa flexibilidade que você falou. E eu tenho 36 anos. Geralmente o que acontece com as pessoas quando as coisas saem do controle? Pô, a natureza você não consegue controlar. Já tentaram, mas é impossível. E muitas pessoas entrariam em pânico, ou entrariam num ataque de ansiedade ou qualquer coisa do tipo. A gente adquirir essa habilidade de se adaptar às mudanças assim rápido e pensar de uma forma... Meu, a única coisa que você tem que fazer é ter um lugar para dormir, comer e descansar. No dia seguinte é um novo, você tem uma cabeça nova, você tá, já passou o problema, sabe? Então, isso é uma outra coisa também muito importante para as pessoas, elas não ficarem presas a um roteiro, ficarem presas a alguma coisa que elas não podem controlar. Nisso você reduz a ansiedade e entende que você não pode controlar tudo. Na vida é assim que funciona. Obrigado por estar aqui hoje. Satisfação é minha. Vamos agora aqui comer o nosso croissant da Lambas Bakery em Bansko. Muito obrigado. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. E, cara, muito obrigado por esse vídeo. Espero que vocês aí do outro lado gostem. Se vocês tiverem mais perguntas pro Bernardo, coloca nos comentários aqui que a gente pode fazer uma parte 2 depois. Não deixa de deixar seu like, é muito importante também que você se inscreva. Compartilhe esse vídeo aqui com pessoas que querem iniciar na vida nômade. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Valeu!